desta noite, que ele tem uma temática, é sobre a reforma, que final agora no mês passado, foi aniversário da reforma, né, 495 anos, 6, né, que do ano passado, certo? Então, graças a Deus, houve uma reforma. Eu entendo, irmãos, que a nossa vida também, ela precisa de uma reforma. A igreja estava muito institucionalizada, e a igreja foi para a palavra reformou. Bem? E é isso que nós desejamos, e é dentro dessa temática. E para isso, então, fui convidado o pastor Rogério do Nascimento, né, para pregar para jovens. Não é um pastor jovem, né, mas é como eu, não é jovem como eu, mas tem que dar desconto, né? Vai considerar, você pode ver que o cavanhaque dele já tem os brancos ali, os cabelos ele tem alguma coisa já, né? Umas mechas que vai fazendo, natural, né? Graças luzes, né? Luzes, graças a Deus, estou ficando muitas luzes. Pastor de vocês daqui a alguns anos vai estar repleto de luzes na cabeça. Então, pastor Rogério, eu gostaria já de chamá-lo aqui então, para ministrar nessa noite a palavra de Deus para nós, amém? E que Deus faça a reforma que necessita e que precisa na sua vida nesta noite, amém? Deus abençoe, pastor Rogério, Deus abençoe, Deus te use. Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus. Obrigado, pessoal, pode sentar. Agradeço muito a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, um privilégio de ser convidado, né, para um momento tão importante, solene, né? Uma honra merecida, muito grande, também pelo carinho, né, do pastor Adalto, pastor Ciana, meus amigos, lá do fundo do meu coração, né? Sempre lembrando a gente, sempre amando a gente. Eu me sinto muito amado. E minha família, a gente ama muito a família do pastor Adalto, do pastor Ciana. A gente ama muito, muito. Na verdade, a gente é louco por eles, né? E só que hoje eu tive que ir sozinho, né? Cada um lá tinha um compromisso, né? O Calvin foi Erechim visitar os amigos. A Carol queria muito vir. Ela pediu assim que o pessoal, né, tenha misericórdia dela, que ela não pôde vir, porque ela tinha uma festa não, a prima dela de aniversário, eles fizeram uma festa surpresa para a prima, que ela não veio. A Camila vive em outro mundo, a Camila está na praia com a avó. E a Adri teve a primeira semana dela de trabalho, porque ela tinha um sonho e conseguiu. Então está lá envolvida na casa, estava cansada e disse: meu bem, eu quero tanto ir junto. Eu digo: não, meu bem, tu vai ficar para descarregar a vida, eu deixei, né? Porque eu tinha que descansar, e eu tenho que preservar a beleza dela também, né? Então aí eu digo: não, dessa vez fica, eu vou lá e volto, é pertinho, então dessa vez fica. Eu digo: passear, né? Não vai poder vir e vamos aí. Bom, eu fui convidado para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre a reforma protestante, né? E eu gostaria então de não propriamente, né, falar no estilo aula assim, mas compartilhar primeiro alguns fatos da reforma e depois fazer uma exposição da importância, digamos assim, de uma das principais doutrinas, que tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa prática de vida e com a nossa fé. Então, eu quero convidar vocês para abrir a palavra, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Graças a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2,
versos 5 e 6. Acharam? Bem, então diz assim: quanto a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém. Muito bem, era o dia 31 de outubro de 1517, quando um monge chamado Martin Lutero, ele fez o que era sempre feito em determinados dias na porta da Catedral de Wittenberg. Ali era um local, era uma espécie de telão, né, da cidade. Eu não sei aqui em São Paulo, mas nas cidades menores tem, junto à prefeitura, um telão, onde eles tinham, algumas cidades que eu tenho visitado tem também, um telão, onde são colocadas despesas, onde é feita uma prestação pública, dos atos da prefeitura e alguns outros anúncios. A porta da Catedral de Wittenberg era um mural da cidade, onde se colocavam os anúncios, avisos, decretos, leis. Ali o povo passava por ali, era a praça principal da cidade, era o principal local da cidade, e ali era colocado então todos os avisos importantes da cidade, preços de tributos, e principalmente as bulas, né? As bulas que eram distribuídas, que eram coladas nas portas das principais catedrais daquela época. Naquela época as cidades não eram como hoje, cidades independentes. As cidades, elas eram, todas elas, a maioria delas, quase todas, na verdade, elas eram feitas ao redor de um castelo. As igrejas ficavam em castelos também. E não havia cidades independentes porque ainda era a época dos feudos, do período feudal. Então, na porta da igreja, no castelo da cidade, ali no dia 31 de outubro então, de 1517, Martin Lutero então colocou ali as teses, as famosas teses, onde se iniciou então a reforma. Na verdade, eram 95 teses que ele escreveu e colocou ali, principalmente contestando a venda das indulgências. O que eram as indulgências? Era mais ou menos uma maneira antiga de vender a salvação. Hoje ainda tem as indulgências, depois nós falamos sobre isso, mas na época as indulgências eram mais ou menos se você quer ser salvo. Na verdade, apenas os monges, e Lutero era monge, apenas os monges tinham garantia de salvação, porque a salvação é entendida como uma conquista. Salvação, na igreja medieval, era tida como um caminho espiritual que a pessoa tinha que percorrer. A mais famosa ilustração disso foi o famoso monge, o famoso autor chamado João Clímaco, ou João da Escada, São João da Escada. Quem estuda teologia estuda sobre ele. Então, São João Clímaco, ou São João da Escada, escreveu um livro e ficou muito famoso até hoje, é muito usado para quem gosta de oração, chamado Os 7 Degraus. Por isso é chamado João da Escada, porque ele escreveu então sobre 7 degraus que a pessoa tinha que percorrer para então alcançar a salvação. Então somente os monges eles tinham essa condição de ser salvo. Por quê? Porque eles se dedicavam a essas disciplinas espirituais
para conseguir ser salvo. Então, por exemplo, vocês não teriam nenhuma chance, alguns de vocês não teriam nenhuma chance, né, de ser salvo, porque vocês, os solteiros, querem casar, né, os casados querem ter filhos, e por aí vai. Né? Quem não tem carro quer comprar um carro, quem não tem casa própria quer comprar casa própria. Vocês estão muito interessados aí na vida secular. E quem está interessado na vida secular não tem, isso é o raciocínio deles, não tem a mínima condição de ser salvo, a menos que percorra esse caminho espiritual. Mas aí tiveram uma grande ideia. Sempre se tem ideias, né? As ideias movem o mundo. Uma pessoa sem ideia depende da ideia dos outros, né? Ah, não sei fazer tal coisa. Chama a pessoa lá criativa, com ideia, que ajuda e sabe fazer. Pois aí tiveram a grande ideia que o Papa da época, os papas da época, tiveram assim, ficaram muito felizes com essa descoberta, que era as indulgências. Quem não pode ser salvo pelo crescimento espiritual, compra a sua salvação. Então, se você tem uma casa, venda a sua casa, né? Doe a sua casa para a igreja. E aí você então garante não a salvação, porque uma casa só, tão grande foi o preço que Jesus pagou, uma casa só é suficiente para comprar a tua salvação. Então você precisa, né, dar mais do que uma casa, dar tudo que você tem para alcançar a salvação. Essas foram as famosas vendas das indulgências. Então, dependendo do valor da casa que você tinha, do bem que você entregava, alguns pecados eram perdoados. Se o valor era maior, outros vários pecados eram perdoados. Então você tinha que ir comprando. E essa venda é que revoltou muitos pregadores da época. Não apenas o Lutero foi que teve coragem, né? Mas ainda não sei se ainda tem, mas até no passado eu via uma série chamada Os Borgias, né? Não sei se alguém chegou a ver Os Borgias, estava na net, uma série da época do Papa, né? O que eram os Borgias? Os Borgias eram uma família papal, né? Era uma família papal. Foi por causa dos Borgias que a reforma aconteceu, no sentido da igreja, porque os Borgias foram uma família muito corrupta. O Borgia pai era o Papa, que tinha muitos filhos. Então, o filho mais velho, por exemplo, era chefe de exército. O filho mais novo o filho mais velho era o cardeal. O filho mais novo era um chefe de exército. A filha, e esse nome que já ouviram falar, Lucrécia Borgias, já ouviram falar, né? E a filha, chamada Lucrécia Borgias, ela era usada pelo pai, para o pai ganhar influência. Então o pai entregava ela em casamento para vários príncipes. Então, por exemplo, o pai usava a Lucrécia Borgias e ela casava com o príncipe da cidade tal. Casava, a propriedade daquele príncipe era agregada à família Borgia e o pai mandava então matar o marido da moça. E aí ela mudava um casamento a outro. Aí o que aconteceu? Aí o cara era mal, né? Aí o que aconteceu? A Lucrécia Borgias então casava, até que ela se cansou dessa vida e foi para um convento e virou a Santa Lucrécia, né? Hoje é uma santa, né? Porque um dia ela se revoltou, ela se casou com um muçulmano, porque o Borgias queria unir as religiões, foi indo. Então, tal era a degradação que a mãe dos filhos, né, ele mantinha ela numa casa e no palácio, que ainda não existia o Vaticano, né, e a Catedral de São Pedro estava sendo construída com o dinheiro das indulgências, de passagem, e ele então tinha uma mulher muito bonita na cidade, e o Borgias, né, mandou matar o marido dela para ficar com ela. Então, era um caos a igreja, né? Era um caos. Tinha, então, ali na cidade de Florença, um outro monge chamado Jerônimo Savonarola. E
E esse Jerônimo Savonarola, ele então foi um dos que levantou voz contra os Borgias. E na época, as igrejas eram mais ou menos assim, a maioria das igrejas era dirigida por monges. O que é um monge? Um monge é aquela pessoa que fica recolhida, né, em silêncio, tentando se salvar. E esse Savonarola era monge, como Lutero era monge também. E esse Savonarola então começou a pregar contra os Borgias. Pregou contra, ele ficou famoso por isso. E os Borgias então mandaram matar o Savonarola. Foi o primeiro pregador da Reforma, foi o Savonarola. Pouco antes, havia 100 anos antes, havia havido outro chamado John Hus, né? Mas Savonarola foi marcante porque foi 17 anos antes de Lutero. Mandaram matar Savonarola, mataram ele, tiraram a cabeça dele, queimaram o corpo e a cabeça foi exposta em praça pública, para servir de exemplo para todo mundo. Então na época era mais ou menos assim, contrariava as autoridades, que eram em geral dirigidas pela igreja, e queimava e a cabeça era exposta. Essa prática veio até bem pouco tempo. Eu estava lendo que em 1939, o último cangaceiro foi morto, o famoso Cristo, lá no Nordeste, foi morto. A cabeça dele foi colocada no museu em Salvador e ficou até 1962, quando a Dadá, esposa do Cristo, ganhou o direito na justiça de enterrar a cabeça. Então expor a cabeça, né? Tiradentes foi feito assim também. Então essas coisas começaram a revoltar as pessoas da igreja. E quando o Savonarola foi morto e a cabeça dele foi exposta em praça pública, o mundo da época se revoltou contra a igreja. E 17 anos depois, então, Martinho Lutero, que era um monge também, ele coloca, então, ele cola, ele grava, ele prega essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e essas 95 teses, colocadas lá no dia 17 de outubro, aliás, dia 31 de outubro de 1517, é o marco zero da reforma. É o marco zero. Por quê? Porque aquilo causou um alvoroço tão grande, o mundo inteiro ficou sabendo, quiseram matar Lutero, e um príncipe, né, o Frederico, escondeu no seu castelo, porque ele tinha interesse também, né, porque ele estava cansado dos tributos que tinha que pagar, tributos altíssimos ao Papa. Ele então teve interesse político e aproveitou a chance e escondeu Lutero. Então houve todo um processo de guerra, mas enquanto Lutero estava escondido lá, ele preparava então os caminhos da reforma, e outros homens foram junto, né? Como Zwinglio na Suíça, João Calvino na Suíça também. E em 1539 acontece então um fato que marcou, e até hoje marca, que é quando Calvino publica as Institutas da Religião Cristã, que é um livro em 4 volumes, onde ele então sistematiza toda a nova doutrina da igreja. Então esses dois homens, Martinho Lutero e Calvino, Lutero na Alemanha e Calvino na Suíça, em Genebra, eles foram os caras, né, que tiveram a coragem de enfrentar todo esse mundo católico medieval e trazer e fundar então a reforma. A reforma ela foi importante. De Lutero saiu a igreja luterana, né? De Calvino, através do discípulo dele chamado John Knox, surgiu a igreja presbiteriana. Enquanto isso, na Inglaterra surgiu talvez a igreja mais importante de todas, a reforma, digamos assim, que mais influenciou. Foi o pior começo, mas foi a que mais influenciou o mundo, o novo mundo, né? A nova igreja, foi a igreja anglicana, porque Henrique VIII aproveitou, né, a reforma de Lutero, a revolução de Calvino, a revolução de Knox na Escócia, e ele queria se divorciar da esposa, né, da Helena, ele casou, quis se divorciar da esposa e não conseguiu autorização do Papa por divórcio. O que ele fez?
está todo mundo se voltando, então ele também proclamou a independência da igreja da Inglaterra e formou então a igreja anglicana, que foi o patinho feio da reforma, porque o meio que Henrique VIII achou para criar uma igreja foi o pior possível, foi para se casar de novo, foi o pior possível. Porém, veja bem, havia na igreja da Inglaterra muitas pessoas, os mais entendidos, os pregadores eram da igreja da Inglaterra, e eles então criaram dentro daquela reforma interesseira de Henrique VIII, eles criaram um movimento dentro da igreja, um grande movimento reformador da igreja, e ali foi feito então, digamos assim, a maior reforma da igreja, e se foi feita aqui dentro da igreja da Inglaterra, porque eles criaram, né, duas igrejas, a alta igreja, que era a igreja de Henrique VIII, a igreja oficial, e a chamada baixa igreja, que era a igreja dos crentes, né, aquele pessoal que realmente queria. Muita gente da igreja foi queimada pela própria igreja anglicana, anglicanos queimados pela própria igreja anglicana. Teve um homem chamado Thomas Cranmer, que ele foi queimado, né, na fogueira, e quer dizer, ele se revoltou contra Henrique VIII, depois ele renegou, né, a revolta, e foi queimado na fogueira. Mesmo assim, já que ele foi queimado, ele confessou, né, que Jesus Cristo era o Salvador, etc. e tal. Mas dentro da igreja anglicana surgiu os movimentos puritanos, que na verdade foram aqueles que depois trouxeram a reforma para dentro da igreja. Por quê? Porque tanto o luterano mantiveram algumas coisas da igreja católica, quanto o Calvino, né, na igreja dele, ele proibia louvor, por exemplo, música, né, mantinha as vestes clericais, e os puritanos da igreja anglicana, eles então reformaram a igreja, o culto da igreja, que até hoje, o sistema também, e até hoje, as nossas igrejas, por exemplo, elas são influenciadas por esse movimento. Por quê? Os puritanos, eles acabaram com tudo que era resquício católico, com tudo. Eles disseram, pastor, né, não vai mais usar roupa clerical, vai se vestir como uma pessoa comum, não vai ter mais altar, mais só um púlpito, né, só um móvel onde se coloca a Bíblia. O culto vai ter música, foram os primeiros que usaram música no culto, porque Lutero ainda usava música, mas era música litúrgica. Os cânticos puritanos, eles eram cânticos feitos a partir da Bíblia, livre da liturgia. E no culto dos puritanos só tinha três coisas: tinha o púlpito, a pregação, o louvor. Como até hoje, né, as igrejas evangélicas mantém esse sistema. Os puritanos vieram os batistas, os puritanos vieram os congregacionais, os puritanos são filhos da reforma que influenciam a gente até hoje. Por exemplo, nosso culto hoje é um culto ao estilo puritano. Teve aqui, a Jenny abriu o culto aqui, ela não estava vestida de, uma roupa de preto, uma roupa especial. Depois teve um louvor aí simples, o pessoal com bateria, cantando, sem liturgia, Depois veio um menino aqui, todo moderno, todo moderno, não parece, se for vir para ele, não parece um sacerdote, não parece um bispo, não parece um bispo, não parece um monge. Muito pelo contrário, não parece nada. Nem crente parece. Nem crente parece. Nós vemos aqui, abriu a palavra, com autoridade, com sabedoria, com unção, com graça, e falou a palavra. Essa era a ideia dos puritanos. Essa é a ideia dos puritanos. Claro que os puritanos têm a veia americana. Quando os puritanos chegaram lá nos Estados Unidos, porque eles foram expulsos tanto da Inglaterra quanto da Holanda, a maioria deles, os mais radicais foram expulsos, chegaram nos Estados Unidos, fundaram os Estados Unidos, na verdade, eles que fundaram, por isso que os Estados Unidos é conhecido como um país puritano. O que aconteceu? Só que ao chegar nos Estados Unidos, a coisa virou religiosa. Então lá se vestiu de preto, então
os puritanos originais até hoje existem lá nos Estados Unidos em 3 grupos distintos. Primeiro são os Amish, né? Os Amish, a maioria deles, eles são extremamente conservadores. Por exemplo, as mulheres que se vestem de preto, né? Ou de branco, os homens de preto, as mulheres que usam a blusa, né? Tapando até a ponta do pulso, né? Até a ponta do pé, usa cabelo comprido, não usa maquiagem, não se pode usar carro, não se pode usar televisão, não se pode usar geladeira, não se pode usar nada que é moderno, usa elétrica, né? Inclusive, quem já viu, quem gosta de filme, né? Teve um filme há um tempo atrás, A Testemunha, né? A Testemunha, Viva a Testemunha, Harrison Ford, né? Os mais novos de Batman, né? De Thor, essas coisas, né? Os mais antigos, que gostam de filme bom mesmo, né? Filme bom, vira Testemunha, onde o menino é testemunha do assassinato, e a polícia esconde ele nos Amish até o dia do julgamento. Mas aí vai e lá, né? Tudo, o pessoal constrói casas ainda da maneira antiga, a vida da maneira antiga. Esses são os Amish, né? Tem os Quakers também. Quem gosta de aveia? Aveia Quaker, né? Na embalagem da aveia Quaker tem lá um Quaker, né? Chapéu preto, roupa preta. Até hoje eles existem. E a aveia Quaker surgiu, né? E é propriedade dos Quakers, que é um outro grupo puritano dos Estados Unidos. E tem também outros grupos, né, de puritanos lá. Mas os puritanos foram os reformadores, a herança da reforma que chegou até nós de uma maneira mais prática. Porque nosso culto é a herança dos puritanos. Nosso culto não é luterano, nosso culto não é calvinista no sentido da igreja reformada, né? A igreja reformada, a calvinista, ela hoje, digamos assim, mais parecido, não tem mais parecida é os presbiterianos ainda, né? Mas na liturgia eles também foram muito influenciados pelos puritanos. O culto de Calvino não é como é hoje, a não ser algumas igrejas mais radicais, né? Aí os cânticos é sem música, né? Só a voz. Eu não entendo muito de música, mas é chamado salmo métrico, né? Você deve saber o que é, né? Mas ensina o que é. Quem estudou música aí mais a fundo deve saber o que é um salmo, uma música do sistema métrico. É tudo radical. Lutero usava piano na época, eu não sei como é que é, mas era música litúrgica. Até hoje, né? É muito parecido com o cântico gregoriano. Mas os reformadores, pessoal, a contribuição mais importante de Lutero foi a descoberta da justificação pela fé. Por que é tão importante para nós? A justificação pela fé é arroz com feijão, né? É arroz com feijão. Todo mundo sabe que nós somos justificados pela fé e não por obras, né? Mas para Lutero era uma grande descoberta. Por que foi tão importante quando ele leu a Bíblia, o justo verá pela fé? Ele disse, o justo verá pela fé, porque ele era monge. E monge, ele tinha que ficar ali crescendo espiritualmente. Ele crescia espiritualmente através da meditação, leitura rigorosa da palavra por longas horas, jejum, né? Longos jejuns, renúncia, autoflagelação, né? Esmurrar o peito, bater com chicote nas costas, ficar no escuro por 3, 4 dias, sem falar com ninguém, para crescer espiritualmente. Quando ele descobre o justo liberado da fé, meu Deus, aí ele tem um insight, aí ele diz, uau! E aí então ele sai e diz, pessoal, mais ou menos a mensagem dele foi essa: pessoal, não precisa mais comprar a salvação, não precisa mais os estágios da salvação. Por quê? Porque o justo é justificado pela fé. Por isso que os luteranos, eles têm a fama de ensinar uma vez salvo para sempre. Por quê? Porque foi tão impactante
a descoberta, que não precisa comprar salvação. O pessoal às vezes entende mal, que calvinista, luterano, ou os reformados, né, eles podem ver de qualquer jeito. Não, é que foi tão importante essa mensagem que trouxe esse impacto. A outra contribuição foi os 5 solas da reforma, né? 5 solas, não é sola do pé, solas somente, né, no latim. Então, eles trouxeram esses 5 solas que eu quero falar sobre o texto. Primeiro, né, somente as Escrituras, né? O segundo, somente Cristo. Terceiro, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. Tá? Essas 5 solas, ou 5 somente, foram um grande marco e até hoje, isso sim, é impactante para nós. E se a gente não observar um desses, a gente está fora do Evangelho. Então, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. Eu quero hoje, não dá para eu falar sobre tudo, mas eu quero falar sobre um tema desses, tá? Eu quero aprofundar um pouquinho, que é um marco da reforma, que é somente Cristo. Nós lemos o texto, nós lemos o texto. A única somente é. Eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre esse tema, somente Cristo, um grande marco distintivo da reforma. Somente Cristo significa que o Senhor Jesus realizou a obra necessária, a salvação total e completa, de forma que nem mérito da parte do ser humano, nem mérito dos santos, nem obra realizada aqui ou mais tarde, purgatório, por exemplo, possa acrescentar algo à sua obra perfeita e completa. Grande marca, grande doutrina da reforma é esta: somente Cristo. Somente Cristo comprou a nossa salvação e somente Cristo pode nos salvar. E, na verdade, qualquer tentativa de acréscimo ao trabalho de Cristo é uma deturpação do Evangelho e, de fato, não é Evangelho. Qualquer coisa acrescentar ao de Cristo. Então, proclamar somente Cristo é proclamar como nosso único e suficiente profeta, nosso único e suficiente sacerdote, nosso único e suficiente rei. Nós não precisamos de outros profetas para nos revelar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Não há algumas pessoas vão atrás, olha, me fala a palavra de Deus. Às vezes a gente prega, e eu tive essa experiência com o pastor muitas vezes, a gente prega aquela palavra da Bíblia, a gente faz uma exposição da Bíblia, e outro dia no ano passado mesmo, aí em Erechim, quando eu estava lá ainda, eu fiz uma pregação que eu achei assim, nossa, depois eu pensava, eu pregando, eu pensava, como eu queria ter ouvido uma pregação dessas, nosso orgulho, como eu queria ter ouvido uma pregação dessas quando eu era um crente comum, e preguei, depois orei, depois chegou uma pessoa e disse: pastor, me fala uma palavra de Deus. Aí eu fui para a galera, eu disse: eu vou desistir de tudo, olha, me fala, porque ele queria uma palavra específica, ele queria uma palavra que mudasse a vida dele, mas eu tinha falado a palavra, o perdão dos pecados, a salvação, e falei naquela noite sobre a suficiência do sacrifício de Cristo, citando inclusive que na igreja antiga tinha um costume que a gente perguntava: tu crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? A gente usava essa palavra, Cristo, único e suficiente, único e suficiente. Diga comigo assim: único e suficiente. Único e suficiente Salvador. Como que a pessoa ainda quer outra coisa? Como que a pessoa ainda está buscando salvação? Como que a pessoa ainda está buscando uma igreja melhor, sei lá, uma revelação melhor? Somente Cristo. Então precisamos afirmar somente Cristo em nossa vida. Nós precisamos afirmar somente Cristo é suficiente para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa vida diária, para a nossa fé. E ao afirmar que é somente Cristo, nós estamos afirmando que Cristo e sua cruz mudaram para o centro da nossa vida. Cristo e sua cruz se tornaram o centro da nossa vida. Cristo e sua cruz se tornaram o centro da nossa fé. E o Evangelho hoje, no geral,
ele tem muito a ver com a autoestima, ele tem muito a ver com boas atitudes mentais, ele tem muito a ver com sucesso terreno. É um evangelho terapêutico e não um evangelho de salvação, é um evangelho de sentir-se bem, né? O evangelho de sentir-se bem. E às vezes, né, na aula de teologia ou na aula bíblica, a gente ouve os alunos, e talvez a maior heresia que eu já ouvi na minha vida foi uma vez que eu chamei um aluno para pregar uma palavra, né, e ele disse: hoje eu vou falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Eu fiquei todo entusiasmado, né? Dificilmente se fala sobre a salvação em Cristo Jesus. Se fala muito, né? Olha, você precisa, você tem valor, você tem muito valor, você é valioso para Deus. E aí, pegando essa, não que isso não seja verdade, né? Não que a gente tem que se depreciar, eu sou um lixo humano, eu sou um lixo ambulante, eu não valho nada, eu não presto. Às vezes é mais orgulho do que humildade, né? Tá bom, eu não presto. Quando alguém nos critica, tá bom, não presta mesmo. Isso é mais orgulho às vezes que humildade. Mas aí aquele menino chegou e disse: hoje eu quero falar sobre a salvação. E ele disse o seguinte: veja, meus irmãos, como nós somos valiosos, como nós somos importantes, ao ponto de Deus dar o seu próprio Filho para nos salvar. Tal era a nossa importância, que Jesus morreu por nós, porque nós éramos muito valiosos. Aí eu fiquei pensando: esse maior exemplo que eu já ouvi, porque é justamente o contrário. É justamente o contrário. É por causa da nossa perdição, é por causa da nossa corrupção, é por causa dos nossos pecados, é porque nós estávamos afundados na miséria, nossos pecados, debaixo da condenação eterna. Não havia chance de para nós. Foi por isso que Jesus, que Deus entregou seu próprio Filho, porque nós estávamos perdidos. Que às vezes se vende Cristo, como se vende um escravo no mercado. Ou mais, o pregador às vezes mais parece como é que é o nome do camarada do iPhone, iPad, Steve Jobs, às vezes o pregador parece o Steve Jobs apresentando um produto. Olha como você precisa, deste produto, porque ele é muito bom, é o melhor que tem, e você não pode investir nele. Olha aqui, o Steve Jobs era um fenômeno, um cara simples, maloqueiro, assim, de vestimenta, ele parecia um maloqueiro lá com aquele tênis, aquela calça jeans, aquela camiseta preta, geralmente, simples, ia lá e dava um show. Mas para ele importante o produto. E às vezes o pregador, e isso não é coisa da reforma de jeito nenhum, apresenta Cristo como se fosse um iPad. Você, olha só como esse iPad é bom. Você precisa, olha como Jesus é bom, aceita ele, compra ele. Olha como Jesus é forte, olha como ele é necessário, compra ele, leva ele para a tua casa. E nos meus primeiros anos de vida, existia aquele vida cristã, as igrejas recebiam muito evangelistas para pregar. E os evangelistas que eu ouvia geralmente apresentavam Jesus assim: olha só, aceita Jesus como teu Salvador, abre o teu coração, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele comigo. Jesus está na rua, Jesus está do lado de fora, abre o teu coração, ele está na chuva, ele está no frio, ele está necessitado, só faltava dizer: ele é um miserável, abre lá o teu coração e não deixa ele na rua. Olha isso. Abra o teu coração, deixa Jesus entrar, porque se você não abrir o coração, ele vai ficar do lado de fora. Não, isso não tem nada a ver com a mensagem dos reformadores, nada a ver com Cristo único. Não, por favor, não. A mensagem que Lutero pregaria, a mensagem que Zwingli pregaria, a mensagem que Savonarola pregaria, a mensagem que os puritanos pregariam, a mensagem que Calvino pregaria seria essa: você é um miserável pecador, você está na chuva, você está no frio, você está desamparado, você está condenado. Por isso, creia em Jesus, vá a Jesus e bata na porta dele. Amém?
para um evangelho que não seja o evangelho de salvação. Então, em primeiro lugar, a cruz precisa estar no centro. A cruz é central do cristianismo. Na verdade, sem a cruz de Jesus Cristo não há verdadeiro cristianismo. Aquele que entende a cruz corretamente, entende a Bíblia, entende Cristo como Filho de Deus. A cruz é o verdadeiro coração, a essência do cristianismo, e por isso oferece uma mensagem simples e acessível. 1 Coríntios 15:13 diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. 1 Pedro 3,18 diz: Cristo morreu uma vez, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. A cruz precisa estar no centro da nossa vida. Em segundo lugar, a cruz precisa ser entendida como uma satisfação. Não para nós, mas para Deus. Satisfação tem a ver com o caráter de Deus, no qual o nosso pecado ofende. Satisfação é uma reparação de um dano feito por causa dos nossos pecados, que precisa ser corrigido e ajustado e compensado. E nós não podemos entender a cruz até que levemos a sério a honra a Deus. Nós precisamos entender por que Deus nos perdoa. Então, para entendermos a cruz de Jesus, nós precisamos entender a seriedade do pecado. Porque se não entendermos a seriedade do pecado, nós jamais vamos entender a seriedade da santidade de Deus. Nós jamais vamos entender, se nós não entendermos a seriedade do que é o pecado, a complicação que é o pecado, a corrupção que é o pecado, nós não vamos levar a sério a honra a Deus. Porque se nós não entendermos que o pecado é algo muito sério, nós vamos considerar que tudo que Deus precisa fazer é nos perdoar, e que na verdade Ele nos deve o perdão. Nós pensamos da seguinte forma: é simples, nós perdoamos outras pessoas, por que Deus não deveria nos perdoar? Se nós perdoamos, por que Deus não deveria nos perdoar? O grande filósofo Voltaire, na sua ignorância, apesar de ser um grande sábio, ele diz assim: ó, Deus perdoará. Esse é o trabalho dele. O trabalho de Deus, segundo Voltaire, era perdoar. Mas Deus não pode apenas perdoar e só pensar assim, que Deus tem que perdoar, que a natureza de Deus é perdoar, e que o trabalho de Deus é perdoar nossos pecados, afinal de contas nós também perdoamos os outros, já é uma ofensa a Deus. Já é uma ofensa a Deus. Anselmo, o teólogo da Idade Média, escreveu que se qualquer um imagina que Deus pode simplesmente nos perdoar, aquela pessoa não tem ainda considerado que peso pesado o pecado é. Nós não conseguimos salvação por nós mesmos, por isso, somente Cristo pode nos perdoar, porque o nosso pecado não é rebelião contra a santidade de Deus. Então, o nosso perdão não pode ser alcançado por nós mesmos. Não é só a gente arrepender. Me arrependo e deu. Não, tem que haver algo mais, uma compreensão de que esse perdão é, na verdade, uma concessão de Deus a nós por causa do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Porque, veja bem, somente Deus poderia nos justificar e nos perdoar, porém, e nos salvar. Porém, como nós entramos nessa fria que é o pecado, como nós pecamos, somente nós podemos buscar essa salvação. Como resolver isso? Somente Deus pode fazer isso, mas somente o ser humano deve fazer isso. Então, na pessoa de Jesus encontrou essas duas condições, porque Ele é ser humano e é Deus. Ele é Deus se oferecendo por nós, e ao mesmo tempo Ele é ser humano se oferecendo para Deus. Amém? Ele é Deus que se oferece por você, mas Ele é você se oferecendo para Deus também. Por isso que só Ele podia nos substituir. Somente Deus podia
fazer algo por nós, e Ele fez. Mas somente nós podíamos nos oferecer para Deus. Nós não tínhamos condições, porque nós somos pecadores, nós estávamos debaixo da ira e da condenação de Deus, e não havia saída, porque o nosso pecado ofende tanto a Deus, que Deus não pode, por causa da sua santidade, nos perdoar. Não pode. Então Deus disse: pobres criaturas, nem sabem o que fizeram. Mas por Deus ser santo e nosso pecado ofende tanto a Deus, que outro, pessoal, não é qualquer pecado, é todo o nosso pecado. Nós somos uma ofensa a Deus por causa dos nossos pecados. E aí Deus disse: mas eu não vou salvar eles. Isso é graça, isso é misericórdia. Então, por isso Deus nos salvou, isso ofereceu por nós. E por isso o ser humano, na pessoa de Jesus, se ofereceu a Deus. Por isso Jesus é a oferta de Deus para nós e o nosso sacrifício a Deus. E é aí que nós encontramos essa palavra, satisfação. Então Martinho Lutero diz o seguinte: desde que todos nós, nascidos em pecado e inimigos de Deus, nada merecemos a não ser a ira eterna e o inferno, de tal forma que tudo que somos e podemos fazer é detestável. E não há maneira de ser deste apuro, portanto, outro homem teve de entrar em nosso lugar, a saber, Jesus Cristo, Deus e homem, e teve de satisfazer e fazer pagamento pelo pecado através de seu sofrimento e morte. Amém? Por isso que, em terceiro lugar, a cruz deve ser vista como um sacrifício. Sacrifício tem a ver com a satisfação da ira de Deus. A ira significa que Deus está pessoalmente ofendido em sua santidade e justiça. E essa ira deve ser desviada. Isso que significa a palavra propiciação, como está escrito em Romanos 3,25, a quem Deus propôs em seu sangue como propiciação mediante a fé. O que é propiciação? É Deus se tornar propício, ou seja, favorável. Então, por causa da morte de Jesus, Deus é favorável. Deus quer ser nosso amigo. Ele não devia, ele não poderia, mas ele disse: o sacrifício de Jesus propicia, ou seja, me torna favorável, afasta a ira. O que termina com a tua fome? Não é comida assim, né? Você está com fome de alguma coisa. Eu estou com uma fome de sorvete. Mas tem aquela coisa que te acalma, né? Às vezes quem está apaixonado é a paixão, né? Quem gosta de estudar, não estuda, não gosta um bom filme, uma boa comida. É aquilo que nos tira a ira. Então, meus irmãos, Jesus aplacou a ira de Deus. E 1 João 4,10 diz assim: isso consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, veja bem, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus, para a gente ir para a parte final, o sacrifício de Jesus não deve ser visto como aquele sacrifício que a gente vê nos filmes. Quando era oferecido, um animal para aplacar a ira dos deuses, ou nos filmes assim mais tribais, oferece uma virgem, oferece uma virgem e aplaca a ira dos deuses, como se o ser humano tivesse essa condição. Não, o sacrifício de Jesus não é esse tipo de sacrifício, porque o ser humano não pode fazer isso. Não pode apaziguar a ira de Deus. A ira de Deus é contra o pecado, mas não conseguimos apaziguar a ira de Deus. Mas Deus mesmo satisfez sua ira através da morte de seu próprio Filho Jesus Cristo. Por último, somente Cristo nos leva a levar a ver a cruz como substituição também. Jesus não morreu apenas por nós. Lá eu mexi ano passado, acho que esse ano da Páscoa, e é o segundo ano que eu faço, o pessoal sempre esquece, pergunta assim, sempre perguntava, todos os anos perguntava, todo ano tinha que solucionar o problema. Qual é a principal obra de Jesus na cruz? Se você tivesse que definir a obra de Jesus, o que você diria? Aí o pessoal diz: morreu por nós. Aliás, eu comecei uma aula de teologia em Cachoeirinha, na outra segunda-feira, 60 alunos.
E eu perguntei na primeira aula, a mesma pergunta: qual foi a principal obra de Jesus na cruz? E dos 60, ninguém soube, ninguém me respondeu. Me disseram: reconciliação com Deus, deu paz com Deus, perdoou nossos pecados, morreu por nós. Mas não é isso. Claro que tudo está incluído, mas a principal obra, principal, é que Jesus morreu, não apenas por nós, mas Ele morreu em nosso lugar. Amém? Ele não apenas fez algo por nós. Ele não apenas, por exemplo, levantou uma cadeira por nós, tomou a conta por nós. Não, ele fez em nosso lugar. Ele nos substituiu. O principal acontecimento da cruz foi que Ele morreu em nosso lugar. Ele suportou a punição em nosso lugar. E isso se chama expiação. É quando a justiça de Cristo é atribuída a nós. E esta é a nossa justificação. Justificação é este milagre, que Cristo assume o nosso lugar e nós assumimos o lugar dele. Jesus assumiu o nosso lugar, diz 2 Coríntios 5:21, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Então o sofrimento de Jesus por nossos pecados em nosso lugar é o centro do Evangelho. Então essa doutrina, somente Cristo deve estar presente em nossa vida. Não há outra maneira de vermos o Evangelho a não ser afirmando somente Cristo e compreendendo o que realmente significa a obra de Cristo na cruz e o que Ele fez na cruz. Por isso eu quero trazer para encerrar 3 aplicações a respeito dessa. A primeira é que a nossa real compreensão de Jesus depende de nossa compreensão sobre a cruz. A nossa real compreensão de Jesus depende de nossa compreensão sobre a cruz. Nosso Jesus só é real se a sua cruz for real. Por exemplo, alguns autores, e um autor muito lido pelos jovens universitários, Augusto Cury, por exemplo, ele escreve muito bem sobre Jesus. Muito bem. Ele escreve muito bem sobre Jesus, como povo. Mas ele jamais, em livro algum dele, chega até a cruz, por exemplo. Ele não chega até a cruz. O Jesus do Augusto Cury não é o crucificado, é o da vida perfeita, é o do exemplo. Ele foi nosso exemplo. Apesar de Jesus realmente ser nosso exemplo, não é isso. Ele não foi um exemplo para a gente imitar. Apesar de que a imitação de Cristo faz parte da vida cristã, mas a imitação de Cristo não é a obra de Jesus. Na verdade, a vida que Jesus, a vida que Jesus viveu, é amar como Jesus amou, sofrer como Jesus sofreu. Isso é impossível, porque na verdade a vida perfeita dele foi uma vida substitutiva. Ele viveu a vida que ele viveu porque nós não conseguiríamos viver a vida dele. Então ele nos capacita agora a exercitarmos aquilo que ele fez, a ter misericórdia, porque ele teve misericórdia de nós, etc. Então eu vou encerrar com isso depois. Então a nossa real compreensão de Jesus depende da nossa compreensão sobre a cruz. Pensar em Jesus a partir do seu nascimento, de sua vida perfeita, a parte da cruz, leva ao mero sentimentalismo ou ao moralismo. Se a gente olhar apenas para o exemplo, nós vamos tentar ensinar o moralismo. Você tem que fazer assim, ou daquele jeito. Só que a gente negligencia o horror e magnitude do pecado, que nós sem Jesus, a gente pode até praticar, viver uma vida moral em algumas áreas, mas muitas vezes é apenas uma negação da nossa corrupção. Ao dizer, eu não cobiço, eu estou negando às vezes a minha própria corrupção. Seria muito melhor dizer, eu preciso me libertar da minha cobiça, eu preciso que Jesus me liberte, eu preciso correr para Jesus todas as vezes que eu cobiço. Talvez eu seja, nessa palavra que eu vou dizer, muito radical para vocês, mas quando eu estou falando sobre a reforma, eu posso falar. Estou dando uma palestra temática aqui para vocês. Então, veja bem, no dia eu disse, e alguns ouvintes não gostaram muito, mas eu quero falar o que é
a santificação. Eu disse, teve uma época que eu disse o seguinte: minha vida é tão maravilhosa que ninguém pode apontar o dedo para mim e me acusar de alguma coisa. Duvido que alguém me acuse de alguma coisa. Eu disse, hoje eu não penso assim. Hoje eu penso, se alguém me acusar de adultério, eu vou dizer, sou culpado. Sou culpado. Porque a Bíblia diz que adultério não é apenas ir para a cama com uma pessoa que não é uma mulher da gente, mas é também olhar com intenção impura para alguém. E eu, na minha natureza corrupta, eu sou adúltero sim, mas por causa da obra de Jesus na minha vida, Ele me liberta disso, Ele me santifica, Ele purifica os meus olhos, Ele passou a obra de santificação na minha vida, Ele que me leva, Ele que me capacita, porque Ele mesmo não teria essa condição. Talvez alguns de vocês tenham, mas eu, como me conheço, eu não teria condição. Não sei se eu faria como não. Zé foi fichinha perto que eu vou falar. É o Boaz. Não sei se foi com o Boaz. Ele ficava, há dias eu estava de olho numa moça chamada Ruth, que estava lá há 5 anos, se assanhando por ele. Queria casar com ele. Na época não era que hoje, namora, fica noivo em casa, depois de 2, 3 anos, vamos para casa. Não, na época era o seguinte, na época, gostou, casou, está livre, vamos casar, né? E aí, a moça interessadíssima nele, ele olhando para a moça, e um dia de madrugada, ele toma uns vinhos, né, para relaxar, para descansar, para dormir bem, porque a vida era outra. De repente, de madrugada, ele acorda com uma cócega nas pernas, assim. Não era um cachorro, não era uma ovelha, era a Ruth, uma morena bronzeada, né? Como ela trabalhava bastante, sarada, né? E aí ele olha aquela mulher pelada do lado dele, o que está fazendo aqui? Ela diz o seguinte: joga cá, ou seja, me abraça, né? Vamos fazer uma festinha. É isso que significa o texto lá, ou seja, joga o teu manto, me abraça, joga o teu manto sobre mim, ou seja, me abraça junto ali, deixa eu. Ele diz, não, moça! O pessoal estava de madrugada, ele tinha direito, ele podia. E ela estava ali, ela estava solteira, e ele podia casar com ela. Ele disse, não, vamos esperar pelo menos até amanhã. Aí amanhã eu vou lá na porta da área ver se não tem ninguém que tem direito sobre ti. Aí o pessoal diz, mas vamos esperar até amanhã. Que caráter! Que caráter! Que caráter! Por isso que eu chamo o Boaz do homem de maior caráter do mundo. Segundo lugar, pessoal, considerando que a morte de Cristo na cruz é o verdadeiro cristianismo, não pode haver evangelho sem a cruz. Não pode haver evangelho sem a cruz. Mais 10 minutos, tá? Então o Natal por si só não é o evangelho. A vida perfeita de Cristo não é o evangelho completo. A ressurreição pregada sozinha não é o evangelho completo. As boas novas não são apenas que Deus se tornou homem, nem que Deus falou em Cristo para revelar o caminho apropriado para a vida, uma boa vida para nós, uma vida melhor para nós. Nem mesmo que a morte, nosso grande inimigo, foi vencido, não. As boas novas são que a questão do pecado foi resolvida. Graças a Deus. Amém? A grande notícia para você é: os teus pecados foram resolvidos por Jesus. Por isso, né? Por isso que a gente pode não pecar. As boas novas são que Jesus sofreu a penalidade por nós como nosso representante substituto, e que todos que creem nele podem esperar todos os benefícios da obra de Jesus na cruz. Qualquer evangelho que não fale de Cristo como mediador, como o texto que nós lemos, é falso, ou no mínimo incompleto. E por fim, meus irmãos,
Da mesma maneira que não pode haver evangelho sem cruz, não pode haver vida cristã sem ela. Da mesma maneira que não pode haver evangelho sem cruz, não pode haver vida cristã sem ela. Nós somos levados a dar tudo que temos a Jesus, porque Jesus deu tudo que Ele tinha por nós. O amor de Cristo demonstrado em sua morte na cruz realmente demanda nosso todo. Agora, o que é a cruz? A cruz, para Jesus, significou identificação dos pecadores. Qual é a cruz que nós temos que levar? Em primeiro lugar, temos que nos identificar com os necessitados. Nós temos que nos identificar com as pessoas. Nós temos que viver com as pessoas, temos que respeitar, amar e dar a nossa vida pelas pessoas. Jesus, a cruz de Cristo foi oferecer-se dele por nós, por pessoas. E a nossa cruz é: ofereça a tua vida e viva a tua vida pelas pessoas. Se dedique às pessoas, ame as pessoas, trabalhe para as pessoas, viva em função dos outros, não de si mesmo. Porque Jesus se entregou, entregue-se pelas pessoas também. Entregue-se, faça alguém feliz. Não viva querendo que os outros te façam feliz, mas faça os outros felizes. Amém, pessoal? Amém. Por que os outros são felizes? Eu fico pensando assim, por que um dos motivos que a Bruna é feliz é que eu existo. Um dos motivos, eu preciso pensar assim, preciso, sabe, fazer bem a ela, orar por ela, né? Fazer o máximo possível que eu puder por ela. Eu preciso fazer a vida da pastora Ciana feliz, preciso não falar mal dela, né? Estar à disposição, servir. A vida de cruz é vida de serviço. Cruz significa servir. Como é a sua cruz, sirva? Amém? Amém. A outra é entrega. Se entregue que você tenha Jesus, entregue que você tenha ao reino de Deus, entregue o máximo do que você tem ao reino de Deus, em colaboração ao reino de Deus, né? Como o Rodrigo falava no Star, né? Botou o carro lá, fizemos uma volta para evitar a BR ali, e eu pensei que nunca mais ia chegar. Fomos lá, tal, chegamos aqui, botou o carro, viva a tua vida. E por último, né? Cruz significa devoção, adoração. Na cruz, Jesus adorou a Deus, porque ele tinha dito: Pai, se possível, passe de esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. A cruz é isso, é fazer a vontade do Pai, porque na cruz Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Cruz é fazer a vontade do Pai. Então somente Cristo, ao afirmar isso, nós estamos dizendo: eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Amém? Então que Deus abençoe vocês, né? Espero que essa palavra tenha sido assim edificante e desafiador ao mesmo tempo. E aos pregadores aí, né? Eu sei que tem vários pregadores aqui, não esqueçam da cruz na mensagem de vocês. Aos discipuladores, não esqueçam da cruz no discipulado de vocês. Sempre lembre da morte de Jesus. Sempre leve a tua mensagem a Jesus. Sempre cite Jesus. Sempre fale da obra da cruz. Que a tua mensagem fale sempre da obra da cruz, do sacrifício de Jesus. Procure entender isso, procure compreender mais isso, procure viver mais isso. Vamos orar a Deus? Vamos ficar em pé, dá a mão para quem está do teu lado ali, né? E vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero desafiar, Senhor, eu quero que esses jovens se sintam desafiados a pregar a mensagem da cruz, a pensar na obra da cruz, a se aprofundar na visão da cruz, e essa visão nos santificará, e essa visão nos consagrará a uma vida com Deus, e essa visão nos lembrará que somente Cristo é a nossa vida, somente Cristo é a nossa salvação, somente Cristo é a nossa adoração. Somente a pessoa de Jesus nos leva ao Pai. Ele é o único mediador, Ele é o único Salvador, e não apenas único, mas único e suficiente Salvador da nossa vida. A Ele viveremos, a Ele dedicaremos a nossa vida, a Ele precisamos dedicar a nossa vida. É por causa dele que nós podemos vencer o pecado, é por causa dele que nós precisamos ter uma visão clara da santidade de Deus, da santidade e perfeição e pureza de Deus. E por causa dessa santidade de Deus que é ofendida pelo pecado,
renunciar ao pecado, fugir do pecado e considerar o pecado como uma ofensa, como uma condenação, como algo que ofende a santidade, a glória de Deus, que possamos viver essa consciência que Deus é glorificado quando glorificamos a Jesus, e que Jesus é glorificado quando temos como Salvador suficiente, único, que possamos viver essa santidade, essa dedicação, essa consciência que estamos vivendo perante Deus por causa da cruz de Cristo, que estamos vivendo diante da glória de Deus por causa da cruz de Cristo, e que Deus não está mais irado conosco, por isso podemos viver uma vida de santidade, e que Deus não mais nos condena, por isso nós podemos vencer o pecado. Pai, te agradeço em nome de Jesus pela salvação tão perfeita e completa alcançada na cruz. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glórias sejam dadas a Deus. Amém. Pastor Rogério, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém? Gostaria de chamar de ele aqui. Amém? Passar para o microfone e a direção também do culto, né? Culto dos jovens. Deus abençoe vocês.